Vamos ver se vai dar certo. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de como foi a minha trajetória para aprender inglês, né? Eu cheguei aqui com inglês intermediário e fui avançando, né, conforme o tempo foi passando, depois de muito estudo. Hoje eu quero compartilhar com vocês como foi a minha trajetória e as dicas que eu posso dar para que você possa melhorar seu inglês e se dar bem aí, seja na sua carreira ou seja no seu intercâmbio, tá bom? Espero que vocês gostem, então fiquem aí que eu já volto. Let's go! Antes de começar, vocês vão ficar escutando o Carlinhos de fundo, tá, gente? Ele tá ali brincando e ele fica muito nervoso quando ele não consegue fazer algo. Então vocês vão escutar uns chorinhos aí de fundo, tá? Não vai ter jeito. Eu não consigo gravar quando ele tá... gente, não tem jeito. Ele quer participar do vídeo. Né, filho? Bom, vamos deixar ele aqui e vou tentar conversar com você. Antes de começar esse vídeo, eu quero deixar bem claro que eu não tenho inglês perfeito, tá? Eu não tenho inglês perfeito e não tenho intenção de tê-lo. Eu não trabalho em cargos públicos, eu não exerço uma função em que exija o inglês tinindo, tá? Então, o meu objetivo com esse vídeo é mostrar pra vocês como eu superei o meu medo, né? Pra que, de repente, o meu vídeo possa ajudar outras pessoas que também têm esse medo de falar inglês, né? E o como que eu avancei, porque eu cheguei aqui com um nível de inglês e hoje eu tenho outro nível de inglês. Eu trabalho, eu me comunico com as pessoas, eu consigo sustentar uma conversa, eu cheguei a trabalhar um tempo como supervisora, então assim, eu vivo uma vida normal com o inglês que eu tenho, tá? Então eu quero deixar isso bem claro, porque essa é a minha experiência, foi como eu passei por esse processo e a única coisa que eu tenho com intenção é de ajudar quem tem esse medo de falar inglês e como superá-lo, ou como eu posso, como as minhas dicas podem ajudar essa pessoa a superar o medo de falar inglês. Essa é a minha experiência e eu espero que isso ajude vocês, tá bom? Então, dadas as devidas informações, vamos começar. Antes de vir para a Austrália, eu cheguei a estudar inglês em alguns locais, né? Não foi nessas escolas famosas como FISC, CNA, foram escolas menores e eu estudei por pouco tempo e eu tinha um vocabulário muito bom, tá? Então eu sempre fui uma pessoa que tinha um vocabulário muito rico, eu sabia muitas palavrinhas. Só que eu nunca levei o estudo do inglês a sério. Primeiro porque eu me sentia muito perdida nas aulas, e aí quando você se sente perdida, você acaba que não vincula, não cria um vínculo ali com a língua, com as pessoas, então fica tudo muito difícil. Segundo porque chegou uma hora que o curso começou a ficar caro, e meus pais não podiam mais pagar, eu também não... Eu comecei muito nova, já comecei com uns 12 anos mais ou menos. E aí acabou que eu migrei para um curso de informática depois, enfim. Passaram-se alguns anos, eu tentei fazer inglês de novo, não conseguia, eu não me adaptava, eu não me sentia à vontade falando inglês, achava muito difícil. E aí eu fui pro espanhol. Eu fiz 3 anos de curso da língua espanhola, né? Eu falava muito bem, hoje eu já não falo mais nada, porque faz muitos anos já que eu não tenho contato com a língua. A gente foi pra Argentina, eu e o Vitor, a gente foi pro México e eu usei o meu espanhol lá tranquilamente, foi bem tranquilo. Só que quando chegava no inglês, eu travava. Não era uma coisa que eu conseguia, assim, me superar. Sempre tive muito medo. Eu acho que essa é a realidade de muitas pessoas aí no Brasil e aqui na Austrália também tem muita gente que chega com muita dificuldade. Muito bem. Quando a gente pensou em fazer um intercâmbio, eu falei pro Vitor, eu não sei se eu vou conseguir. Eu tenho um vocabulário, mas não rola, tal, não sei o quê. E aí o Vitor já tinha passado por essa experiência, ele falou, pô, você vai conseguir, vai ser tranquilo. Só que a pessoa falar e você viver é diferente, não tem jeito. Bom, vamos, seja o que Deus quiser. E aí, quando a gente fechou o pacote, a pessoa que ia entrar no visto como estudante seria eu, porque eu precisava desenvolver um pouco melhor o meu inglês. Quando eu cheguei aqui, gente, no primeiro dia foi assustador, porque eu dependia do Vitor pra absolutamente tudo. E a gente tava num hostel
E a menina tava tentando conversar comigo e eu comecei a ficar nervosa porque eu não tava entendendo nada. Eu falava pra ela que eu não falava inglês, né? I don't speak English, que é o que a gente sempre fala. E ela mesmo assim tava tentando conversar comigo, eu fiquei nervosa, falei pro Vitor, Vitor, fala pra ela que eu não quero conversar. Eu fiquei muito brava com a menina e tadinha, ela tava super atenciosa, tentando me ajudar ali, né? No dia o Vitor me levou na escola pra fazer, acho que a prova, o teste inicial, alguma coisa assim. E eu fiquei muito chateada, que eu falei, meu, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Quando foi no terceiro dia, eu já tava indo pra aula, eu já fui pra aula, pra escola. O primeiro dia foi péssimo, eu não tava entendendo nada, eu tava desesperada. E eles me colocaram numa turma de intermediária. E eu falei assim, gente, eu não sei nada de inglês e como é que eles me colocaram numa turma de intermediário? Não faz o menor sentido. E aí eu não entendi, aquilo foi ficando muito difícil. Eu cheguei pro Vitor e falei assim, Vitor, eu não tô conseguindo, não tô entendendo, tá muito difícil, eu não sei mais o que fazer, porque a gente gastou um dinheiro enorme e eu não tô conseguindo entender nada na aula, eu só tinha vontade de chorar. E aí o Vitor falou assim, Poli, dá mais uma semana, vamos ver como é que você vai sair. Se não der certo, quando virar as turmas, né, porque tinha uns períodos em que você podia trocar de turma, né? Ele falou, a gente troca e você vai pro elementary, que é um nível antes, que é o nível inicial, né? Que tem o elementary, depois vem o beginner e aí vem o intermediário. Aí ele falou, aí você volta, não tem problema. Dá mais uma semana, dá mais alguns dias. E nisso, o Vitor tava me levando e me buscando na escola, porque eu não conseguia pegar ônibus, eu não conseguia fazer nada. Eu lembro que ele falou assim, pô, ele vai lá recarregar o cartão, né, do ônibus. E aí ele falou assim, ó, você vai falar dessa forma e vai colocar $20. Ele me deu uma nota de 50 e eu tinha que carregar $20. E aí eu cheguei no cara e falei, I would like to recharge my car. E aí ele perguntou pra mim, quanto você quer? E aí eu falei, I would like to recharge my car. E aí ele falou assim, tá, eu entendi que você quer recarregar o cartão, mas quanto? Qual o valor? E aí eu ficava repetindo aquela frase assim, que nem uma retardada. E o cara, ele falou assim, eu já entendi, mas aí ele começou a gesticular, ele falou 5, 10, 20. Aí eu fiz assim, I would like to recharge my car. Aí o cara viu que eu, tipo, não tava entendendo, assim, de jeito nenhum. Aí ele falou assim, ó, eu vou botar, e eu tava com a nota de 50 na mão. Aí ele falou, ó, eu vou botar 50. E aí eu falei, ok. E ele botou $50. Quando eu voltei, eu falei pro Vitor, Vitor, eu consegui recarregar o cartão. Aí ele falou, tá, e cadê o troco? Aí eu, que troco? Aí ele, pô, era pra você ter carregado 20. Porque eu ia usar o dinheiro, o troco, pra gente comprar não sei o quê. E aí eu falei assim, putz, ele tava, acho que ele perguntou quanto que era, eu não sabia responder, e aí eu acabei carregando 50. Chegou uma hora que eu falei assim pro Vitor, Vitor, você vai escrever no papel qual é o ônibus, qual é o número do ônibus, tudo direitinho, e eu vou seguir o que tá no papel, e eu não vou mais querer que você vá comigo pra escola. Eu vou e volto sozinha. Se eu precisar, eu te ligo. E na época, gente, eu tava com o celular que a bateria não tava segurando. Então eu não tinha nem como usar o celular, o Google Translator, pra poder me locomover, entendeu? Porque eu tava com o celular muito ferrado. Então eu não tinha nem essa opção. Então eu tive que anotar tudo na mão, meio que decorar na cabeça onde eu tinha que descer e tal, as referências. E deu certo. Na terceira semana eu apliquei para uma vaga, né, de cleaner, que foi o meu primeiro emprego. Graças a Deus o chefe era brasileiro, apesar de eu ter que falar inglês com ele ali em algumas coisas, né, porque a equipe toda falava inglês. Mas eu me virei do jeito que dava e mostrei serviço, ele gostou de mim e eu fiquei no trabalho. Então, assim, as 3 primeiras semanas foram muito difíceis, mas eu não desisti, né? Apesar da minha vontade de desistir ser muito maior do que continuar, mas eu não desisti. O Vitor ficou ali no meu pé e tal. E aí eu consegui, eu fui me acostumando a esse novo mundo, né? Então, assim, a primeira dica é persistência. Não tem jeito, não tem atalho. Você tem que insistir e todos os dias estudar, seja no curso ou seja dedicar uns minutinhos em casa para os estudos, mas você tem que ter persistência. E não importa se você tem 20 minutos, sabe? Se você tem 20 minutos, desde que esses 20 minutos sejam consistentes todos os dias, cara, você vai evoluir, não tem como. Passada essa fase inicial, eu comecei a trabalhar, comecei a ir pro trabalho, voltar sozinha, ver outros ambientes, conhecer as pessoas, tudo.
E a maioria das pessoas que estudavam comigo eram brasileiros. Então eu aprendi inglês conversando com brasileiros, gente. O pessoal fala, ai, evita ficar perto de brasileiro, mas aonde eu estava, eu não tinha como evitar brasileiro, né? Eu não tinha essa opção. Então eu falei, bom, eu vou ter que aprender com eles. Então eu aproveitava que eu tinha amigos que falavam melhor do que eu e eu tentava aprender com eles, tá? Então se você está estudando com brasileiros, né, seja no Brasil, ou se você está fazendo intercâmbio e na sua turma tá cheia de brasileiro, aprenda com eles. Eles sempre sabem alguma coisa que você não sabe. Presta atenção em como eles estão falando e tenta copiar. Essa é a segunda dica. Aprenda a copiar, né? Se você vê que tem uma pessoa que está falando bem, aprende a copiar essa pessoa. Como é que ela fala quando tá nessa situação? E aí você copia. Eu aprendi muito copiando as pessoas. Chegou, sei lá, em algum momento que, de repente, tem uma coisa que parece que vira assim na cabeça e as coisas começam a ficar mais claras, assim, você começa a entender, você começa a falar, você perde a vergonha e a coisa vai fluindo, assim, com um pouco mais de fluidez, né? Ainda continua difícil, você continua com muitas dificuldades, às vezes você não consegue conectar as palavras, mas a coisa anda. Quais pontos, na minha opinião, que foram essenciais, assim, para eu ter avançado rápido? Então, eu entrei no intermediário e depois de 9 meses eu já estava no avançado. E dentro desses 9 meses eu fiz 2 provas. Uma prova do Cambridge, né, que era o FCE, que eu acho que é o primeiro nível da prova do Cambridge, se eu não me engano. E depois eu fiz a prova do PTE, que era uma prova de visto, que eu precisava ter o mínimo de 7 ali para conseguir dar entrada num visto. Então eu fiz 2 provas nesses 9 meses e consegui sair do intermediário para avançado, tá? Então como que foi e quais são os principais pontos assim que eu enxergo que foram essenciais nessa jornada? Eu estava numa escola, né? E essa escola, ela tinha prédios diferentes e cada prédio era um nível escolar. Então tinha desde da creche até as meninas que ficavam no high school. E aí, o que eu fazia? Enquanto eu tava lá aspirando, limpando as mesas, eu observava o que tava ao meu redor. E como era prédio de criança, né, na época que eu tava limpando, as crianças faziam atividades e colocavam assim na parede. Então eu ficava observando como que as crianças escreviam. Como que elas escreviam uma palavra, como que era o desenho que elas faziam, o que era aquilo. Então, se tinha um desenho de cachorro, elas colocavam dog embaixo, às vezes tinham... Aí, dog é muito fácil, né? Mas, por exemplo, às vezes tinha um outro bicho ou alguma planta, algum desenho diferente com uma palavra que eu não conhecia, eu falava, ah, tá, isso aqui é isso, então, beleza, tal. E aí, às vezes, tinha frases motivacionais, coisas desse tipo, assim, coisas comuns que tem numa creche, numa escola infantil. E eu ficava observando como que era aquilo em inglês. Segunda coisa, eu observava tudo. O inglês, ele exige muito da sua observação, sabe? Então eu observava, enquanto eu tava indo para o trabalho, eu observava os locais. Então, tipo, eu via um açougue, né? Eu via as carnes lá penduradas, e aí eu olhava a fachada, tava escrito butcher. Aí eu falava, então butcher é açougue. Então eu começava a fazer esse tipo de relação. Então eu ia fazendo essas associações. Essa é uma outra dica que eu dou pra vocês. Já perdi o número da dica agora, acho que deve ser a 4ª, sei lá. Fazer associações, observar o que tá ao seu redor e associar. Tipo, isso é isso, né? E ir memorizando esse tipo de coisa. E isso que eu tô falando é fora o que você já estuda na escola, tá? Um outro tipo de associação que eu fazia era, eu tentava pegar palavras-chave do que a pessoa estava falando, o contexto, a linguagem corporal dela, e aí eu tirava a minha conclusão do que ela estava falando. Então, vou dar um exemplo para vocês. Num desses prédios que eu limpava, tinha um professor de artes, que ele era muito estressadinho, muito irritadinho, e ele era super chato. Ele queria que a sala dele estivesse sempre muito bem limpa. Só que a sala dele era uma sala de aula de artes, e ele dava aula com barro, né? Então as meninas faziam aqueles potes de barro, panela de barro, um monte de coisa com barro. Então a sala dele era sempre um caos para limpar. E aí teve um dia que ele me parou e ele ficou ali 2 minutos falando, reclamando de um monte de coisa, e eu assim, que diabos esse cara tá querendo, né? Só que eu era líder da equipe, eu precisava entender o que ele queria e executar, porque senão ia sobrar pra mim depois, eu ia tomar bronca, né? Então eu falei, meu Deus do céu, e o cara lá falando, e eu só assim, sabe aquele meme da Nazaré, né? Eu vou botar aqui pra vocês.
Eu tava desse jeito, gente, assim, tem calculando o que ele tava falando. E aí, o que eu comecei a prestar atenção? Ele falou de paper, ele falou de extra, ele falou extra paper, aí ele falou bin, falou clean, falou floor, falou windows. E aí, tipo, ele falou um monte de coisa e eu só fui pegando as palavras-chave, né? E tudo que ele falava, eu só assim, ok, tipo, beleza, vou fazer, mas o que ele tinha pedido? E aí, quando ele foi embora, que ele liberou a sala pra fazer limpeza, eu observei o lugar e falei assim, bom, ele falou paper. E aí eu fui atrás dos rolos de papel que ficava na parede, que ele usava pra limpar as mãos. E aí eu vi que tinha alguns rolos de papéis que estavam faltando papel. Eu falei, então beleza, ele tá querendo que eu reponha o papel. E eu lembro que ele falou extra paper, então provavelmente ele quer que eu deixe alguns rolos a mais dentro da sala. E aí eu fui fazendo um link com o que eu tinha pego de palavra-chave com o que estava acontecendo ali de fato na sala, observando o que tinha na sala. Dentro do tempo que eu tinha, eu falei com a equipe, falei, galera, vamos se dividir aqui. Falei do meu jeito, né? E executei. E aí falei assim, bom, seja o que Deus quiser, se der certo, amanhã eu não vou ter nenhuma reclamação. E aí no dia seguinte, quando eu voltei para trabalhar, não tive nenhuma reclamação. Quando eu voltei naquela sala, o professor tava lá e ele me agradeceu. Então eu falei assim, poxa, eu acho que eu entendi certo. Então o que eu percebi? Eu comecei a fazer essas associações com mais ênfase, assim, sabe? Eu falei assim, bom, agora que eu vou tentar prestar mais atenção ainda no que a pessoa me fala. E eu prestava atenção nos lábios para entender o que ela estava falando, tentando ler o que a pessoa falava. Eu prestava atenção nos gestos, se a pessoa estava brava, se ela estava irritada, se ela apontava, se ela fazia se ela imitava o formato de algum objeto com a mão. E aí, baseado nessas leituras, eu ia fazendo uma avaliação do que ele estava falando, porque entender, de fato, eu não estava entendendo nada. Então essa também é uma outra dica, né? Você prestar muita atenção, né? Acho que a observação, ela para mim, foi uma das principais ferramentas para melhorar o meu inglês. Outra dica, gente, que ela é meio clichê, né? Mas, assim, funcionou muito para mim, foi tentar colocar tudo que tava na minha casa em inglês. Então, todos os equipamentos, TV, celular, tudo que eu pudesse configurar em inglês, eu deixei na língua inglesa, tá? Porque isso, de certa forma, te ajuda a forçar, sabe? Assim, a ter que procurar, tentar forçar, entender, tipo, o que é essa função aqui? Essa aqui é a função de câmera, essa aqui é a função geral. Então, você vai entendendo onde está cada função, mas em inglês. Outra coisa, assistir vídeos no YouTube em inglês. Não importa se é com legenda, sem legenda. Eu assisto filmes com legenda até hoje, tá? Por quê? Porque geralmente nos filmes você tem muito vocabulário que é novo pra mim. Então, mesmo hoje entendendo o vídeo sem a legenda, eu continuo usando a legenda porque eu quero pegar essas palavrinhas que às vezes eu não sei, ou que são palavras novas num contexto diferente. Às vezes é um filme de guerra, tem uma palavra relacionada que eu quero aprender. Então, assim, eu sempre deixo com legenda, que pra mim é uma forma de estudar também. Se tiver aqui na Austrália ou tiver em algum país que fala inglês, todos os sites de serviços que você utiliza, tenta deixar em inglês. Não usa o Google Translate, tá? Tenta. O máximo que você puder. Dá uma olhada no site, tenta entender o máximo possível. Aí, se realmente estiver muito difícil e for uma coisa muito importante, aí você usa o tradutor. Mas pelo menos faz o esforço nessa primeira olhada assim na página, de ser em inglês. Uma última dica assim que eu queria dar é humildade, sabe? Porque às vezes a gente acha que a gente tem que estar perfeito para fazer alguma coisa e não necessariamente a gente precisa estar perfeito, né? Quando a gente vê um gringo no Brasil falando português, ainda que errado, a gente acha fofo. A gente fala, ai, que legal, o cara tá se esforçando para falar nossa língua, ainda que ele fale errado, né? Ou garrafa, ou mesa. A gente entende, cara. A gente entende. E aqui não é diferente, as pessoas te entendem. E quando elas não entendem, elas perguntam o quê? E aí você tenta de outra forma. Ou o que eu faço geralmente é, quando eu não sei a palavra, até hoje é assim, tá? Quando eu não sei a palavra, eu explico o contexto pra pessoa e aí ela me fala a palavra.
Eu faço muito isso, até hoje. O meu chefe fala comigo, assim, a minha colega de trabalho fala, assim, que senta ali do meu lado. Então, tipo, eu falo pra ela, como que fala quando a pessoa tá assim, assim, assada? Aí ela me fala a palavra, aí eu falo, tá, então tá bom. Então agora vou te dizer o que eu queria. E aí eu explico pra ela o que eu queria e incluo aquela palavra. E eu tenho muita humildade nesse ponto de sempre perguntar o que é. Eu não tenho vergonha. Perguntar se eu não sei, gente. Eu não sou obrigada a saber. Inglês não é a minha primeira língua. Eu nasci no Brasil, eu falo português, né? Então eu não tenho obrigação de saber tudo. E se você tiver a humildade de perguntar, as pessoas estão sempre muito bem dispostas a te ajudar. Eu nunca encontrei ninguém no meu caminho que não me ajudou. Às vezes a pessoa tira um sarro, assim, tal. Às vezes você sente um pouquinho de maldade. Mas assim, cara, dane-se, entendeu? Mas foi muito difícil, foi bem pouco, pra ser sincera com vocês. A maioria das pessoas, elas entendem e te ajudam, sabe? E são muito pacientes. Aqui o pessoal, eles têm muita paciência com quem tá aprendendo, quando eles percebem que a pessoa tá se esforçando pra falar, sabe? E às vezes a gente acha que não, ou quando a gente fica com soberba, tipo, eu não quero falar, eu não quero passar vergonha, tenho medo. E isso é irreal, gente. Na vida prática, os caras são muito bacanas, as pessoas são muito compreensivas, eles vão te entender. Ainda que você faça mímica, que você use as palavras erradas, o tempo verbal errado, as pessoas te entendem. Bom, eu acho que era isso, assim, que eu queria comentar com vocês, né? A trajetória não foi fácil, foram 9 meses estudando muito, gente. Eu estudei muito, muito de verdade. Pra quem não falava nada, e hoje eu trabalho, eu faço as minhas coisas do dia a dia sem nenhuma dificuldade. Até hoje há cenários em que eu tenho que aprender. Por exemplo, recentemente eu engravidei e eu tive que procurar exames, conversar com médicos sobre doenças, coisas que eu nunca tinha estudado antes. Então, conforme as coisas foram acontecendo, né, os processos e tudo, eu fui aprendendo esse vocabulário novo. Então, assim, todo dia é dia de aprender coisa nova, principalmente se você já mora fora. Se você tá no Brasil, se coloque em situações ou procure vocabulários diferentes todos os dias. E eu acho que é isso, você precisa ter persistência, humildade e focar muito. Se você quer aprender inglês, você precisa se dedicar, nem que seja todos os dias um pouquinho. Assim, se esforcem. Eu tinha muito, mas muito medo de falar inglês. E hoje eu percebo que esse medo era totalmente infundado. Várias situações engraçadas que eu presenciei e que passei também por conta do inglês, e faz parte, sabe? Faz parte do processo. Então, acho que é isso que eu queria dizer pra vocês, assim, ter foco, persistência, insistir, não desistir, né? E se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa a mais aí sobre a minha história, sobre a minha trajetória, ou se eu lembrar de alguma outra dica, eu venho aqui e conto pra vocês depois, tá bom? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha ajudado você. Encaminha para um amigo ou para uma amiga, uma pessoa que está precisando dessa motivação, desse incentivo para seguir nos estudos. E é isso, pessoal. Obrigada. Espero que vocês estejam aqui na semana que vem conosco. Um beijo, fique com Deus. E não se esqueçam de se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais, @nossoflix, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo e tchau, tchau. Dá tchau, filho. Dá tchau, filho. Tô ocupado comendo dedo. Tchau, pessoal. Um beijo. Quem que tá aqui vendo a mamãe gravar vídeo? Hein, meninão? Você tá observando a mamãe gravar vídeos? Tá aprendendo como que faz? Pra você virar youtuber? Filho? Então manda um beijo pro pessoal. Fala pra eles se inscreverem no canal. Fala. Se inscreve aí, pessoal, pra vocês verem a minha carinha. Porque eu sou muito fofo. Ah, meu Deus, e muito babão também.